Outra questão que parece que as centrais caminham para colocar muito fortemente é a questão do desenvolvimento sustentável, ou seja, com respeito ao meio ambiente. Exato. A dimensão do crescimento econômico, do ponto de vista ambiental, se transforma em desenvolvimento se esse crescimento econômico, por um lado, preserva os recursos naturais e, dada a situação presente de desgaste ou de destruição do meio ambiente, que recupera o meio ambiente, ou seja, qual é a estratégia de crescimento que preserva ou renova o meio ambiente, recupera rios, florestas, o ar, a disponibilidade de água potável. E isso tem que ser pensado, isso tem que estar dentro do programa de crescimento, porque senão esse programa de crescimento ou agrava as desigualdades sociais, ou destrói o meio ambiente, ou leva à permanência de mazelas que estão presentes na sociedade brasileira, e que necessitam, na verdade, de dimensões específicas no projeto para que eles possam se materializar. Tem também a questão que as centrais sindicais colocam, que é a questão da soberania do país. Como conciliar isso com a questão da globalização da economia? Nós temos pensado no projeto uma dimensão associada ao papel do Estado, a relação com que o Estado tem com a sociedade internamente, no sentido de ser, de fato, um alavancador do desenvolvimento do crescimento econômico. O Estado tem um papel de negociação, de articulação, de tal forma que o desenvolvimento seja uma oportunidade do país, na verdade, estabelecer um novo contrato social. Talvez um dos impedimentos para que nós tenhamos uma taxa de 2,9 seja o contrato social presente no Brasil, ou seja, a dívida pública, a taxa de juros, ou seja, tem um conjunto de regras que beneficia alguns e prejudica outros, que estão presentes. Nós precisamos alterar esse conjunto de regras. E a mesma coisa acontece na relação internacional, ou seja, o país tem e precisa ter relações com os outros países do mundo, relações comerciais, e essas relações deverão estar assentadas num código de condutas que preserve condições de trabalho adequadas, que preserve liberdade, que preserve respeito entre os países. E nós não podemos comparar, por exemplo, a taxa de crescimento do Brasil de 2,9, nas condições que nós trabalhamos aqui, que são ruins, com a taxa de crescimento chinês, por exemplo, de mais de 10%, onde você tem trabalho escravo, péssimas condições de trabalho, jornada de trabalho de 14 horas, quer dizer, são fatores incomparáveis, né? É como se nós estivéssemos quase que dizendo, para o Brasil crescer 5%, precisamos voltar a ter trabalho escravo. Não tem sentido. Seria um absurdo nós pensarmos isso. No mundo nós temos uma situação de muitas discrepâncias, né? E muitas vezes nós comparamos coisas que não poderiam ser comparadas, né? O que nós queremos é um crescimento de 5%, 6%, 7%, com direito trabalhista preservado, com o conceito de trabalho decente sendo materializado, com diminuição das desigualdades de raça, de gênero, com diminuição das desigualdades regionais, ou seja, que o Nordeste e o Norte sejam tão desenvolvidos quanto o Sul, que os bolsões de pobreza presentes no Brasil todo possam diminuir progressivamente e diminuir pela incorporação desses trabalhadores no mercado de trabalho, numa vida econômica ativa, e dessa forma nós temos um país mais justo socialmente. E nessa questão da economia internacional, nós assistimos aí essa crise nas bolsas do mundo todo. Inclusive, alguns economistas já dizem que o cenário econômico mundial pode piorar. Qual é a avaliação que o Diese faz? As mudanças que nós temos tido na economia mundial são muito grandes, né? Principalmente com o que se chama financeirização, ou seja, a economia gira um volume de recursos que é N vezes superior. Por exemplo, superior ao existente, né? A alavancagem. Fala-se que mais ou menos a economia mundial teria um PIB mundial na ordem de 43 trilhões de dólares, né? Fala-se que gira na economia mais de 1 quatrilhão de dólares. Então, na verdade, você tem 50, 70 vezes mais volume de recursos girando na economia do que, de fato, produção material existente, de serviços e bens. É evidente que, em uma situação dessa, isso é insustentável, né? Qualquer sinalização de mudança na regra do jogo para uma coisa que o país tente a ficar mais próximo da realidade, que foi o anúncio da China, por exemplo, todos aqueles especuladores que estão posicionados
em ganhos relativos, recuam. Isso afetou o mundo todo. Afeta o mundo todo. Afeta por quê? Porque esses especuladores giram com esse recurso no mundo todo, estão investindo em todos os países. Bom, e da onde que eles vão tirar suas posições para chegar mais próximo ao real? Da onde eles tirarem, sofrem. O Brasil acho que melhorou muito a sua posição na medida em que depende menos desse recurso. Evidente que todos dependem muito, mas o país estava numa posição muito frágil há 3, 4, 5 anos atrás. Hoje nós melhoramos muito a nossa posição, mas ainda temos fragilidades como todos os países têm. Movimentos como esse que nós vivemos na China vão estar presentes na economia daqui para frente. Nós temos que aprender a viver e temos que, na verdade, criar mundialmente mecanismos, inclusive, para coibir esse tipo de especulação que, na verdade, trabalha contra, muitas vezes, o próprio desenvolvimento do país ou dos países e, muitas vezes, é um processo que caracteriza uma violenta transferência de renda para muito poucos, concentrando a renda mundial, aumentando as desigualdades mundiais e evitando, muitas vezes, ou impedindo que países em desenvolvimento ou que necessitam se desenvolver consigam fazê-lo. Ok, muito obrigado pela entrevista, Clemente. Ok, obrigado.